Entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Atlético Mineiro por 3-0. Olha o que Ceni falou. Boa noite. Não teve treinamento para correção disso. O que esse time produz é fruto de um trabalho de 8 meses. Realmente a postura contra o Flamengo foi... Também vamos colocar aqui a qualidade de construção do Flamengo, que é diferente. São jogadores de um nível bem alto. Mas nós não jogamos, não sentimos o jogo como eu achei que nós sentiríamos contra o Flamengo. Um time que se preparou bem para o jogo. Nós jogamos um pouco realmente abaixo nesse sentido de postura, né? Eu acho que um time ele pode ter oscilações. Não necessariamente você precisa de trocas para que ele jogue melhor um jogo ou outro. Mas é bacana de se ver o time jogando no padrão como jogou hoje e como jogou, acho que a maioria das vitórias que nós tivemos aqui, ou até mesmo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, do 1-0 para o Flamengo, foi um jogo, se você pegar em números, é muito parecido com esse. A única diferença é que o Flamengo faz o gol e acaba levando essa vitória da gente. Mas estou feliz por hoje, porque era uma reação necessária, né? Depois de um jogo um pouco abaixo, contra um grande time que nós fizemos. Eu acho que o pecado foi o resultado daqui contra o Flamengo. Acho que isso interfere um pouco mentalmente, não deveria, mas interfere um pouco mentalmente para o atleta. E hoje nós sabíamos que nós precisávamos tentar vencer para entrar no mínimo no G6, caso não houvesse empate entre São Paulo e Cruzeiro. E a gente tem que continuar firme, cara. Eu sempre falei aqui desde o começo, as Copas são importantes, mas elas trazem ilusões ou desilusões, muitas vezes, para a maioria. Mas o Campeonato Brasileiro está aí. São mais 12 jogos e o torcedor, eu sei que entrou triste talvez no estádio hoje pelo último jogo, mas tem que estar apoiando, tem que estar firme, porque é especial ver esse time jogar. Eu não sei, vocês já viram muitos Bahia, eu lembro de assistir, por exemplo, Bahia Internacional no Campeonato Brasileiro de 88, né, que era um timaço do Bahia. Depois tem aquela geração que ganhou as 2 Copas do Nordeste, né, que veio mais recente, né, mas eu acho que depois disso, para quem já é mais como vocês, meia idade, assim, né, já não é mais um garoto, mas é um privilégio ver um Bahia que joga dessa maneira. Logicamente é especial, principalmente quando consegue vencer os jogos. Ceni, boa noite. Eu tenho notado que o Ratão tem entrado bem nos últimos jogos, o Lúcio hoje também entrou muito bem. O nosso repórter que corre a arquibancada com o torcedor, e após o jogo, muitos torcedores pedindo o Lúcio e o Ratão uma possível titularidade. Eu queria que você falasse da atuação dos dois e se há uma possibilidade de uma mudança, de uma titularidade dos dois contra o Fortaleza. Bom, eu acho que no último jogo eles também entraram. E não entraram bem como o time todo não foi tão bem naquele jogo. Então, assim, normalmente o bom mesmo é o que está no banco. Esse é o padrão. Sempre aquele que está no banco, ele é o melhor, né? Principalmente quando você não ganha. Eu acho que o Ratão entrou bem, o Lúcio fez um gol, o Ratão teve uma oportunidade, uma grande oportunidade também. Deu uma assistência, mas teve uma mais clara ainda para o Ademir. Acho que era Ademir e Lúcio que estavam dentro da área, né? E eu não sei do ângulo que eu estava, não dava para ver direito, mas me parecia que cabia a bola ao invés da finalização, né? Mas aí o Ademir fica bravo até no lance e tudo, e acho que até com razão, né? Mas, cara, a briga é saudável todo dia no treino e a gente... Agora, eu sempre friso que aí se o jogador que... Aqui eles gostam muito da correria, né, o tempo todo, né? Eu vi quando entrou os 3 juntos, uma alegria no estádio, né, cara? É legal de ver. Mas, assim, eu acho que o fruto do momento que eles entram para a transição é fruto do que foi construído até aquele minuto 70 por todos aqueles que estavam em campo. Então, eu acho legal que Tassiano recupera a bola, Cauli assistência, Everaldo faz o gol. Muito legal que quando entram os jogadores, como o Lúcio entrou hoje, né, atacando bastante espaço, também tem gol. Eu acho que é isso que é importante, que cada um entre sua contribuição em 15, 30, 25, como foi no Maracanã. E quando tiver oportunidade tem que entrar e fazer o melhor. E aí quem provar mais no treino, logicamente vai ter cada vez mais minutos dentro do campo. Mas sempre, qualquer jogador tem possibilidade de se tornar titular, não tenha dúvida. Boa noite, Rogério. Todos os treinadores reclamam bastante do calendário, e com razão, óbvio. Mas a partir de agora, sem a Copa do Brasil,
você vai ter mais tempo para treinar. Você, em função disso, você pode colocar algo mais na equipe do Bahia em termos do jeito de jogar, de alternar qualquer situação do time em si? Não, nós temos que talvez treinar alternativas para determinados jogos, logicamente que sim. Eu acho que já é uma diferença, por exemplo, de como começa o jogo para como termina o jogo, já é uma diferença, são características distintas, né? Saem jogadores de mais construção, de mais presença, força física, entram jogadores de transição mais leve, isso já é uma mudança. Mas, logicamente, que agora, eu acho que, por exemplo, eu até pensei, muitas vezes eu penso num jogo, mas muito curto o espaço de tempo para você arriscar uma coisa diferente, né? E o torcedor tem que entender o seguinte, que os mesmos 11 que, infelizmente, não foram bem com o Flamengo, hoje deram uma resposta positiva, acho que, no jogo, né? Então, o futebol não é, assim, tão descartável, né? O jogador, ele não é descartável de você... Eu acho que... Todo mundo quer fazer o seu melhor, quer entregar todos os dias, mas nem sempre consegue. E não é por isso que ele não serve mais. Ou não é porque o cara fez um gol, entrou e ele tem que ser titular sempre. Mas, sem dúvida, a gente tenta observar e tentar, logicamente agora com um espaçamento maior, tentar algumas alternativas para jogo. Nós já temos uma suspensão, que é do Canu para o próximo jogo, né? Vamos pensar no que fazer. E todo mundo, a grande maioria tem essa semana, né? Só acho que 4 times aí do Brasil, 3, 4 times que não tem essa semana livre, o restante todos têm. Todos têm espaço, calendário para treinar. Eu acho que às vezes é difícil você manter o foco, a concentração do jogador para você trabalhar a semana inteira. Começa a ficar, já é uma reta final do ano, mas nós temos que manter nosso objetivo. Nós temos que, para mim, o meu foco, quando eu comecei esse trabalho, eu queria ver o que o Bahia conseguiu, que o Bahia não consegue há 35 anos. Esse é o meu objetivo, é o meu foco. Não sei se nós vamos conseguir, se vai ser possível entregar ou não, mas primeiro, calendário cheio, foi o que eu sempre falei, com calendário internacional, se possível, vou repetir, com a maior competição da América, que é a Copa Libertadores. Não sei se as pessoas no começo do ano pensavam assim, mas nós vamos tentar entregar isso, é o que eu tenho, desejo de maior coração. Assim, o maior sonho que eu tenho é ver numa quarta-feira esse estádio assistindo um jogo de Libertadores. Pelo que eu trabalho e é o que eu almejo e desejo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, mais um em casa, com propriedade e com algo que houve uma pequena correção do que o senhor falou na quarta-feira no jogo contra o Flamengo, que era as finalizações. Hoje o Bahia finalizou 15 vezes ao gol, conseguindo 3 gols e poderia ter conseguido um pouco mais. Fala um pouco desse trabalho mental que houve, não houve tempo para treinar, claro, óbvio, a gente sabe disso, mas do trabalho mental que o senhor falou e também de confiança para, por exemplo, o Everton estar de fora da área e fazer um belo gol e o Lúcio também entrar e fazer um belo gol e poderiam ter saído outras, como o Ratão que não oportunizou os colegas por 2 vezes. Fala um pouco do trabalho para a finalização para o gol desse último jogo. Eu vou ser sincero com você, eu acho que me fizeram uma pergunta lá no Rio de Janeiro, que eram 58 finalizações nos últimos 4 jogos. Acho que foi um de vocês aí que fizeram. E hoje você falou que foi 15, eu não vi, mas foi 15 e nós estamos numa média. A única coisa é que nós finalizamos de um local mais acessível. Talvez o do Everton contou com um pouco de sorte, né? Porque desvia, acho que desvia a bola no meio do caminho. E tivemos outras oportunidades até mais claras que essa do Everton para marcar. Há times e times. O Flamengo defende bem. O Flamengo é um time que defende. A linha de defesa do Flamengo trabalha muito bem e eles voltam bastante, né? Eles trabalham bem defensivamente. Nós já tivemos outros jogos que nós conseguimos finalizar, muito mais até do que hoje. Mas às vezes a bola entra, às vezes você não consegue, né? Não tem a felicidade. Quando entra, a gente acaba, eu sempre falo para você, a gente acaba vendo coisas até em excesso. E quando ela não entra, a gente começa, né? Eu vejo, né? Esses jogadores não podem jogar, esse time, né? Pode jogar e a gente vai ter trocas e alterações durante o jogo, alterações de sistema mesmo, porque nós não temos como manter o sistema até o final, porque as características são distintas dos jogadores que entram. Mas o importante é que a gente venceu 42 pontos na 26ª, né? Faltando 12 rodadas, a gente atinge hoje, se eu não me engano, a mesma marca, eu lembro do ano passado, 12 vitórias, e temos oportunidade, temos mais 12 jogos difíceis. O que eu peço só para o torcedor e eu sei que quando perde é muito difícil, mas, cara, assim, apoiem os jogadores, principalmente dentro de campo, sabe? Se mantenham firmes. No final do ano, fazemos uma análise, fazemos um balanço do que foi positivo, negativo, o que pode se melhorar de todos, mas o que
O que mantém esses jogadores em pé é o apoio do torcedor. Repito, sei de um jogo ruim que nós temos contra o Flamengo, mas eu acho que o time ainda entrega e o torcedor vai se acostumar a ver um time jogando dessa forma, e quando chegar nos minutos finais de transição, ou mesmo em determinados jogos, começando com transição. Mas o que eu te digo é, se você começar com muita velocidade de transição, na hora de trocar você não vai conseguir manter essa mesma velocidade e transição. Nós não temos peças dobradas, por exemplo, principalmente o Biel machucado hoje e tudo, né? Então, assim, importante que a gente jogou com controle de jogo o tempo todo, e no momento que partiu para as transições, mesmo não fazendo gol praticamente em transição, mas criou várias oportunidades dessa maneira. Tem a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Atlético Mineiro por 3-0.